Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Viemos para mais um Jornal do Maza. Nós que ontem falamos sobre a ida do processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Senado e que neste instante passa a ser conduzido então pelo presidente da Suprema Corte, o juiz John Roberts. Por bem, gente, nós estávamos então falando da situação e vamos retomar a leitura. Seu material foi divulgado na terça, dia 14 de janeiro. Que material? O material que o Congresso recebeu do Levi Parnas e do Rudolph Giuliani, que incriminam ainda mais a situação em que se envolveu Donald Trump no caso do auxílio financeiro à Ucrânia. Pelos democratas, e continha, por exemplo, uma anotação que menciona que Zelensky, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estava em vias de anunciar a investigação contra os Biden. Há também uma carta de maio de 2019, na qual Giuliani afirma que Trump tinha conhecimento e consentimento das ações de seus aliados na Ucrânia. Ou seja, trocando em miúdos, não há como Donald Trump negar que ele utilizou a verba irregularmente e obstruiu as ordens do Congresso. É isto que o Congresso alega, que ele utilizou uma verba já aprovada para um bem pessoal, além de ter passado por ordem expressas do Congresso, o que não se admite na democracia americana. Havia mais informações explosivas. Parte do material indica que a então embaixadora americana na Ucrânia, Marie Yovanovitch, estava sendo vigiada por Robert Hyde, candidato republicano ao Congresso em Connecticut. Ela era vista como um impedimento à possível investigação contra os Biden e, portanto, precisava ser removida. Então, olha só a situação em que se chegou. Um crime muito claro. Ter que eliminar uma possível testemunha para que a negociata fosse acobertada. Em uma mensagem a Parnas, Hyde escreveu: eles a estão removendo amanhã. Em outra, ele disse que tinha associados na Ucrânia que poderiam ajudar a acompanhar Yovanovitch. Eles estão dispostos a ajudar. Yovanovitch foi destituída em abril. Em testemunho há alguns meses, ela afirmou que recebeu uma ligação de Washington tarde da noite, informando que corria perigo e que precisava voltar para os Estados Unidos o mais rápido possível. Para agravar a situação e torná-la juridicamente insustentável para Donald Trump, ela recebeu ameaças contra a sua vida. De fato, não há perdão, a não ser que a Suprema Corte e o Senado estejam de acordo com este criminoso chamado Donald Trump. Hyde negou as acusações e afirmou que não estava monitorando a embaixadora. Em entrevista, ele se defendeu dizendo que tinha bebido quando mandou a mensagem a Parnas, afirmando
que Yovanovitch seria removida. Nós estamos brincando, achei que estávamos brincando. Então, por trás da autoridade do álcool, a ameaça, que era de fato, que se comprovou e que há testemunhas cabais, como Lev Parnas, ele joga em cima de um subterfúgio que não tem sustentação do ponto de vista jurídico. Se o presidente da Suprema Corte, John Roberts, for correto, simplesmente o presidente Donald Trump não termina o seu mandato. A Ucrânia abriu investigação criminal contra os aliados de Trump diante das informações de que a diplomata poderia estar sendo vigiada. Olha a situação. Se porventura a Suprema Corte e o Senado liberar Donald Trump e a Ucrânia condenar, dizendo que o crime é de fato, vai ficar inclusive manchada a reputação da Suprema Corte e do Senado. O Ministério de Assuntos Internos do país disse em comunicado nesta quinta que as mensagens publicadas contêm fatos de possíveis violações da lei ucraniana e da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas que protegem os direitos dos diplomatas no território de outro estado. Gente, é simplesmente mais parecido com uma ficção, com uma novela policialesca que um fato, mas com essa testemunha, agora a situação do presidente dos Estados Unidos ficou bastante delicada. Em uma entrevista na quarta ao jornal The New York Times, Lev Parnas reafirmou que Trump estava a par da campanha de pressão na Ucrânia, sendo constantemente informado pelo seu advogado Rudolph Giuliani. Parnas acrescentou que nunca falou diretamente da questão da Ucrânia com Trump, embora os dois tenham se encontrado algumas vezes. Cidadão americano, nascido na Ucrânia, Parnas se disse arrependido de ter confiado em Trump e em seu advogado Rudolph Giuliani. Eu pensei que estava sendo patriota e ajudando o presidente, afirmou Parnas. Pensei que ouvindo o presidente e seu advogado, não havia possibilidade de que eu tivesse problemas ou fizesse algo errado. A situação é gravíssima. Alguém envolvido diretamente, artífice da manipulação, simplesmente se declarou e contou todos os fatos. As cartas estão postas na mesa. Se a justiça americana for séria, se o Senado americano for sério, com depoimento de Lev Parnas, o louco Donald Trump não chega à sua reeleição. Falando no Salão Oval da Casa Branca nesta quinta, Trump afirmou que não conhece Parnas, com quem já pousou em fotografias. Não o conheço, não sei o que ele é, não sei de onde ele vem, não sei nada sobre ele. Só posso lhe dizer que isso é uma grande farsa. Enquanto isso, os procedimentos formais do julgamento de Trump no Senado, fase decisiva do impeachment, após ele ter sido condenado pela Câmara, começaram. O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, o deputado democrata Adam Schiff, leu as duas acusações contra Trump em voz alta no Senado. Na sequência, o presidente da Suprema Corte, John Roberts, foi juramentado como presidente das sessões, enquanto 100 senadores prometeram fazer justiça imparcial e assinaram um livro para marcar o compromisso. Ou seja, a Suprema Corte, o Senado, em função da gravidade da situação,
assinaram um termo de compromisso para julgar Donald Trump em função do crime cometido. Nunca na história dos Estados Unidos um paspalhão chamado presidente cometeu um crime tão burro para não ir além. Trata-se de alguém despreparado, ignorante, violento, truculento e burro. Isto é o presidente atual dos Estados Unidos. O Senado emitiu convocação formal informando Trump das acusações e convidando-o a responder na noite de sábado. Trump o fez em publicação do Twitter: "Eu acabo de ser impedido por fazer uma chamada telefônica perfeita." Em seguida, postou o resultado de uma pesquisa de opinião que lhe dá 51% de aprovação. Este é o terceiro julgamento de impeachment na história dos Estados Unidos e, de longe, o mais grave. E nenhum presidente foi removido como resultado direto do processo. Richard Nixon renunciou em 1974, antes da Câmara voltar para impugná-lo. A Câmara impugnou Andrew Johnson em 1868 e Bill Clinton em 1998, mas o Senado não os condenou. A situação, como nós dissemos aqui, é indefensável. Trata-se de um crime que jamais alguém imaginaria que um presidente iria cometer, e para piorar, a testemunha fundamental, ela se declarou esta semana. Caso contrário, o Senado norte-americano já estava favorável a liberar Donald Trump. A situação mudou completamente durante esta semana. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, mas esperando que a justiça e o Senado americano sejam imparciais e justos na acepção da palavra, ficamos por aqui, aguardando vocês em uma próxima oportunidade, numa nova edição do Jornal do Maza. Tudo de bom? Fiquem bem, até a próxima!